Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo Evangelho, o poder de Deus que tem transformado a minha vida e a vida do teu povo. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Evangelho é abençoador. É tanta coisa maravilhosa que o Evangelho tem feito, Senhor, e nós te agradecemos por isso. E te pedimos, Senhor, que na simplicidade daquilo que tu ministraste através dos apóstolos, essa mesma simplicidade flua dessa plataforma e possa abençoar meu irmão, minha irmã que veio a esse lugar. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, a gente hoje vai falar sobre a carta aos Filipenses. É uma carta que Paulo, o apóstolo dos gentios, você já sabe que ele foi o homem que Deus chamou para pregar o Evangelho para todos aqueles que não eram judeus, na Bíblia chamados gentios. Então nós somos esse povo. E através da unção do Espírito Santo, Paulo escreveu quase todas as cartas. E qual era a missão das cartas? Era justamente ajustar. Ao longo da estrada, ao longo da caminhada cristã, você e eu precisamos de ajustes. A gente aceita Jesus, fomos salvos pela graça, mas a gente precisa de acertos, de ajustes, e as cartas são justamente para isso. E a carta de Filipenses, o apóstolo Paulo vai trazer para a gente algumas informações, e eu não estou aqui para falar para você das informações teológicas. Eu quero trazer para você e contextualizar os 4 capítulos dessa carta, justamente para a nossa realidade hoje, no século 21, de acordo com aquilo que a gente lê esses 4 capítulos e possa tirar resultados para a nossa vida. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando a gente lê o primeiro capítulo, a gente vê Paulo e Timóteo, que era o pastor que ele estava treinando. A Bíblia, a caminhada cristã é uma caminhada onde a gente passa legado. E Paulo está treinando Timóteo, está ensinando Timóteo, e nessa primeira carta, ele está na prisão, está lá porque ele pregava o Evangelho do Senhor Jesus, está lá porque as pessoas tinham um preconceito de Paulo e queriam acusar e sentenciar o apóstolo. E na primeira carta, nessa carta, no primeiro capítulo, a gente começa a ver Paulo fazendo uma leitura para a gente. E se a gente estivesse lendo todo esse capítulo agora, o capítulo 1, provavelmente ele estaria nos ensinando e nos dizendo o seguinte: olha, ao ler esse primeiro capítulo, o que você precisa trazer para a sua vida? O que eu preciso trazer para a minha vida? Ele me faz enxergar que eu estou sendo guiado e dirigido sempre pelo Senhor Jesus e pelo seu Espírito. Você e eu não andamos sozinhos. Nós temos um guia. E Romanos, no capítulo 8, diz que quem te guia, quem me guia, quando nós nascemos de novo, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, habita instantaneamente em você, e ele vai agora nortear a sua vida. Ele vai agora dirigir os seus passos. Ele vai agora dizer para você como fazer da maneira certa e como você ser bem-sucedido. Como eu disse, Paulo estava preso, enfrentando oposições, mas a gente aprende que mesmo ele estando preso, ele diz algo que marca a minha vida, que as circunstâncias, elas não devem definir a sua fé. As circunstâncias que você e eu passamos, as dificuldades, mesmo diante de todo o panorama que às vezes a vida tenta nos aprontar, o sistema mundano, as coisas dessa vida, Deus está agindo em todo tempo
na sua vida, seja no silêncio, como ouvimos pela manhã, seja através da fé. Deus está trabalhando por você. Ele diz, inclusive na sua palavra, que enquanto ele está dormindo, você está dormindo, eu estou dormindo, Ele trabalha por você, Ele luta as tuas guerras. E se Ele começou uma obra em você, começou uma obra em mim, Ele há de completá-la. Ele há de levar você e eu para o nosso objetivo maior, o nosso centro maior. E o que importa é que Cristo seja conhecido na minha vida e na sua vida. E Paulo, ele tinha essa preocupação de revelar Jesus através da vida dele, das suas ações, daquilo que ele dizia, como ele falava, no seu trato com as pessoas. E essa carta, no primeiro capítulo, ele vai dizer isso para você, vai dizer isso para mim, que quem vai, através de nós, glorificar o nome do Senhor, o nome do Evangelho, é o Espírito Santo. E quando essa obra começa a fluir de dentro para fora, as pessoas começam a dizer, caramba, né, como você é uma pessoa de paz, como você é uma pessoa que tem uma energia, como você, quando eu me aproximo de você, eu sou impactado, eu tenho um ambiente, vem uma paz excepcional. E quando você ouve isso, é para que você possa testemunhar e dizer, é Cristo em mim, a esperança da glória. É Cristo que tem me dado essa paz. É Cristo que tem feito isso por mim. Não depende da minha força, não depende dos meus méritos, mas depende daquilo que eu estou fazendo, me rendendo a cada dia. E quando a gente entende isso, a gente passa a andar não mais segundo as nossas próprias necessidades. A gente começa a andar e a gente começa a fazer tudo em prol de um futuro melhor, de um alvo maior, através de nós. A gente entende que nós não somos mais o centro é Jesus. E nós precisamos revelar Cristo através da nossa vida. E aí é o que Paulo nos ensina nessa carta. O que importa é que Cristo seja conhecido, não mais a minha reputação, não mais o meu reconhecimento pessoal, não mais os meus títulos, mas o que importa é que as pessoas, ao olharem para mim e para você, elas possam ver em nós Cristo, a esperança, Cristo, a solução. Com certeza, né? A Ívila, ao terminar e ao sair daquele hospital, as pessoas provavelmente perguntaram, caramba, é só um milagre mesmo, né? E ela com certeza, através da sua vida, através da sua postura, através da sua fé, ela pregou e declarou que o milagre que aconteceu com Gabriel foi Cristo. Foi o Espírito Santo que trouxe os movimentos de volta ao Gabriel. Foi o Espírito Santo que fez com que ele saísse andando e agora está correndo aqui entre nós, saudável. Você pode louvar ao Senhor. Esse é o maior motivo da nossa existência como igreja. O que importa é que Cristo seja conhecido. Viver, então, nesse primeiro capítulo, Paulo fala para o seu aprendiz, para Timóteo, para aqueles que ele escreve essa carta, viver é Cristo. Isso significa, então, que tudo que eu faço, que tudo em mim, em nós, deve refletir a graça de Deus, o amor de Deus, o caráter de Cristo. Por isso que Cristo a cada dia está fazendo em você, em mim, uma obra que ainda não está acabada. E ela só acabará quando você e eu estivermos diante dele. Porque a cada dia o desejo de Cristo é que você vá de fé em fé, de glória em glória, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus.
Paulo nos ensina nessa carta, para a igreja de Filipenses e para nós hoje também, que a morte não é o fim, mas o começo de algo infinitamente melhor: estar com Cristo. Eu sou e você também somos chamados a ter essa identidade, sabendo que a morte não é o fim, que você não é finito, que você e eu agora em Cristo somos eternos. Paulo também nos ensina que sofrer por Cristo não é motivo de vergonha, mas de alegria, pois quando a gente sofre de fato por Cristo, a gente vê Cristo agindo em nós. Cristo, Ele nesse capítulo, Ele me convida a ficar com os meus olhos nele. O salmista nos ensina isso, que muitas pessoas confiam em carros, muitas pessoas confiam nos seus títulos, muitas pessoas confiam no seu dinheiro, mas o salmista, ele entendia que ele confiava no Senhor. E a igreja neotestamentária, somos nós, uma igreja que nasceu justamente para viver a realidade da graça. A gente precisa entender que o centro desse culto é Cristo. Nós estamos aqui por Cristo. Nós estamos nesse ambiente para adorar ao Cristo, e nós o exaltamos, e na medida que a gente exalta o nome dele é exaltado, a glória vai em adoração ao Cristo, e através da sua adoração, através da sua vida, através daquilo que você diz, daquilo que você fala, esse Cristo em nós começa a refletir a sua glória, o seu poder através de nós. Paulo ensina então que você e eu precisamos estar com o coração cheios de Cristo. E Marcos, como é que eu vou encher o meu coração de Cristo? Através de uma disciplina diária com a sua vida pessoal agora, buscando esse Cristo. Uma disciplina de oração, uma disciplina de leitura da palavra de Deus, entendendo que essas cartas hoje, elas comunicam aquilo que Cristo tem para a igreja. E quando a gente vai lendo e a gente vai entendendo, né, a gente vai tendo a certeza de que tudo que diz respeito à minha vida, tudo que diz respeito à minha família, tudo que diz respeito ao meu presente, ao meu futuro, estão no controle de um Deus que sabe de tudo. Ele sabe do meu futuro, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe de tudo. Então o que é melhor eu agora fazer, se eu tenho alguém que sabe de tudo, que sabe aonde eu estarei, o que eu estarei fazendo daqui a 5, 10, 15, você também, dias ou horas, é nos rendermos a esse Cristo. Lembra de Moisés? Na antiga aliança, Moisés teve essa inteligência rapidamente, porque o tempo faz a gente aprender, o tempo faz a gente amadurecer. Moisés, lá no início da caminhada, ele entendeu que ele era o cara inteligente, PhD, porque tinha estudado na maior universidade conhecida da época, o Egito. Ele era filho da rainha, então o cara tinha tudo ao seu dispor. E com uma idade jovem agora, ele entende e fala o quê? Vou resolver o problema do meu povo, vou lá solucionar o problema do meu povo. E você conhece a história? Se não conhece, eu vou lembrar a você. Ele vê uma situação e ele lá, né? Ele fica lá querendo resolver aquela situação daquela briga. E quando ele toma uma atitude impensada, ele acha que agora vai ser aclamado o cara para ser o libertador. Você conhece a história? O que aconteceu? Ele teve que se mandar. E aí ele foge do Egito.
né? Porque ele tinha feito algo não muito legal, né? Você sabe disso. E aí o que aconteceu? Depois de 40 anos agora, né, aos pés do Senhor, entendendo a disciplina, entendendo o seu crescimento. Gente, né, pastor falou hoje pela manhã, pastor Renato, que Deus nos faz crescer no silêncio, Deus nos faz crescer com as nossas experiências, Deus nos faz sermos provados para sermos aprovados. Ih, pastor, não gostei disso não. Mas saiba, querido, tudo que acontece na sua e na minha vida não é para o seu mal, é para o seu bem. É só você entender a dinâmica daquilo que Deus está querendo te ensinar. E aí quando Deus chama Moisés, você lembra? Ele está agora cuidando de ovelhas. Ele está agora cuidando da família do seu sogro. Ele está agora diante de um deserto. E aí Deus fala no deserto? Com certeza. E aí Deus se manifesta através de uma sarça que não deixava de ser queimada pelo fogo. E aí Deus fala para ele: Moisés, agora eu preciso de você. E aí o que Moisés disse? Estou velho, sou gago. E não era, né? Sou gago, não sei falar, não vou nesse negócio não. Só vou se o Senhor me disser que eu posso ir. Então tá bom, Moisés, o que tem na sua mão? Eu tenho uma vara. Então pega essa vara aí, vou mostrar para você quem eu sou. Eu sou o grande eu sou. Eu sou aquele que te criou. Eu sou aquele que está entendendo que agora você está pronto. É isso aí. Sabe, gente? E a gente precisa entender. Ah, Marcos, mas demorou 40 anos para Moisés ficar pronto. Mas por que demorou 40 anos? Eu vou dizer para você: prepotência, arrogância, altivez nos afasta da aceleração do processo de Deus. Eu já preguei aqui e vou relembrar. Alunos da Avance vão responder essa questão. Quantos dias o povo de Israel, não falei anos, hein? Quantos dias o povo de Israel entraria na terra prometida? Aproximadamente, aluno da Avance, né? Fica você convidado aí para fazer a escola com a gente. 15 dias. Quantos anos demorou? A culpa foi de Deus? Não. Pastor pregou hoje pela manhã que eram mais de 3 milhões de pessoas que saíram com o Moisés. Saiu uma nação. Quantos desses 3 milhões que saíram daquela terra entraram na terra prometida da primeira fase? Qual era o nome dele? Josué e Calebe. Aí você fala assim: caramba, por que isso? É porque às vezes a gente não entende aquilo que Deus quer fazer. E Moisés entendeu que Deus trabalha agora e eu não posso sair da direção dele. Você quer um evangelho que funcione na sua vida? Fique debaixo da nuvem, não saia debaixo da mão. Se posicione. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. É simples. Na ótica do mundo a gente vê, qual é o seu título, quantos idiomas você fala, quanto você... Não é assim que o mundo avalia a gente? Na ótica de Deus se humilha. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e no seu devido tempo Ele vos exaltará. Na história cristã a gente só vê Deus chamando improváveis. Davi estava onde? Já estou até saindo do esboço, né? Misericórdia. Davi estava onde? Atrás das ovelhas. Ok. E aí o que Deus faz? O seu profeta coração de Deus falou: uau, não tem mais filho nenhum aqui não? Aí nem o pai lembrava de Davi. Querido, lembre-se de uma coisa: pode seu pai esquecer de você, pode sua mãe esquecer de você, mas o nosso Pai
sabe quem você é. Ele conhece o seu DNA, Ele conhece a sua história, Ele conhece os planos que Ele tem com você, Ele sabe a história que Ele quer escrever através de você. Mas o que eu preciso fazer? Me render e reconhecer que eu preciso estar com os meus olhos, voltemos ao texto, fixos em Cristo. Se Ele faz um milagre, o que eu faço? Eu sorrio, a glória é dele. Se Ele me traz uma bênção, né? Eu estava de repente precisando de uma grana lá na empresa, e a empresa, do nada acontece um milagre. Eu chego para Ele e falo assim: Senhor, essa empresa é tua, a glória é tua, obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe que é daqui que eu tiro o meu sustento, o Senhor sabe que é daqui que eu sustento a minha família, o Senhor sabe que é daqui que eu te adoro, e aí você vai dar a Ele a glória. E uma coisa que a gente tem que entender, igreja, a glória é de Deus. Ele declara na sua palavra: minha é a glória. A ontem não darei, a outro não darei. Então que você entenda que tudo em você, em mim, é para glorificar a Jesus, é para exaltar o nome dEle. Se Ele usa você com um dom para abençoar, para curar, para impor as mãos e as pessoas serem curadas, se Ele tem feito coisas incríveis através de você, que você entenda que você é apenas um filho amado, e o seu objetivo como filho amado é glorificar ao Pai, é dizer para Ele: a tua é glória, tua, a ti pertence todo o louvor. E no capítulo 2 da carta aos Filipenses, a gente vai ver isso claramente. Paulo falando do nosso amado Jesus, porque Deus deu a Ele o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus todo joelho terá que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você estiver lendo Filipenses, você precisa se despojar de tudo e dizer: Senhor, tua é a adoração, a ti pertence o louvor, a minha vida é tua, os meus filhos são um presente que o Senhor está me concedendo, mas eles são para glorificar o teu reino, para glorificar o teu evangelho. A minha família é um bem que o Senhor me deu, mas ela tem um foco e um objetivo maior: revelar que Jesus continua sendo o centro das famílias, que as famílias serão sempre benditas e abençoadas quando nós nos colocamos diante do centro, que é Jesus. Filipenses no capítulo 2, principalmente no versículo 10, vai refletir e vai revelar para a gente as profecias da antiga aliança, dizendo quem é Jesus, o que Ele veio fazer por você, o que Ele veio trazer a você. Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Jesus veio naquela cruz nos libertar de todo jugo, de toda condenação do pecado. Jesus veio de novo dizer para a gente que nós somos filhos amados do Senhor. E Ele nos ensina no capítulo 2 que Ele mesmo se esvaziou. Ele mesmo, como Cristo, como aquele que estava diante do Pai, se esvaziou e despojou de tudo. Foi desprezado, foi rejeitado. Sobre Ele caiu todas as nossas iniquidades. E no capítulo 2 a gente aprende para a nossa vida diária hoje. Quando você e eu estamos lendo aquilo ali, nós somos reconectados e começamos a entender que Cristo nos chama a uma vida, gente, de adoração, de servir ao Pai, de exaltar a Ele com os frutos da nossa vida. Ele nos ensina que
juntos nós somos mais fortes. A unidade da igreja depende da nossa posição, de abrir mão do orgulho dos nossos interesses. Ei, olhe para mim, você e eu não temos o mesmo pensamento. Fomos criados em famílias diferentes, mas a gente pode, tendo Cristo como centro, caminhar juntos. A gente pode, tendo Cristo como centro, andarmos olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, dando a Ele a devida honra, a devida glória, o devido louvor. E nós, como igreja, unidos, nós vamos abrir mão de todos os nossos interesses. Nós vamos entendendo que, como igreja, o que importa nesse lugar é que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. O que importa é quando você passar por aquelas portas, se você entrou aqui enfermo, você sai curado, porque pelas suas pisaduras você foi sarado. O que importa é que você, ao passar por aquela porta, para enfrentar a tua semana, você saia dizendo: que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e Ele possa se revelar através das minhas ações, e Ele possa fluir através do meu servir, através das minhas ações na empresa que eu trabalho, nas pessoas que eu vou estar conectada, elas possam ver em mim, como viam em Pedro, em Paulo, que até a sua sombra ao passar. Você já imaginou isso? A sua sombra, ao você passar, curar, se as pessoas, que você e eu possamos sair desse lugar entendendo que Ele precisa fluir através de nós. E para que isso aconteça, você precisa se despojar de quem você é, para que Ele encha você mais e mais, para que Ele possa fluir através de você. E que você possa entender que na unidade, juntos, nessa mesma disposição, abrindo mão de todas as nossas necessidades. Porque olha só, eu quero lembrar a você, no reino de Deus é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é sendo um canal para o outro que você vai ser abençoado. Eu lembro que minha esposa, essa semana, a gente estava passando lá em casa por uma situação de uma enfermidade. Ela falou: Marcos, Deus está me mandando ir abençoar os outros. E a gente foi abençoar os outros, né? Com aquele vírus. E aí chegou essa semana, eu falei assim: caramba, acabou tudo. Acabou tudo. Parou aquela compra que a gente está comprando de anti-inflamatório, anti disso, anti daquilo outro. Porque, querido, no reino de Deus, você e eu somos canais de bênção. É dando que você vai receber, sabe? Que você e eu possamos ter essa mentalidade. Por que eu estou dizendo isso para você? É porque quando a gente entende quem nós somos através de Cristo, a gente aprende que é na nossa fraqueza que Ele vai nos usar. Talvez você esteja aqui nesse lugar falando assim: mas Marcos, eu sou tão fraquinho. Olha, a Bíblia ensina isso para a gente. Se você é fraco, é esse que você quer. É isso mesmo que Deus quer, que você seja fraco. Porque o poder dEle vai aperfeiçoar você. É através da sua fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte. Quando Moisés disse para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo lá na antiga aliança: quem sou eu? Você lembra 40 anos atrás quem ele era? PhD, formado pela maior universidade reconhecida no mundo, a egípcia, filho do faraó, cheio de todos os aparatos militares, porque para ser filho de faraó o rei tinha que saber lutar todos os tipos de lutas, saber pegar bem uma espada. Imagina só, agora 40 anos se passaram, Moisés é o quê? Ele diz assim: eu não sou esse cara. Esse cara não sou eu. Aí Jesus diz: é isso aí. Agora eu quero você. Agora eu preciso de você. Diga ao fraco: eu
sou forte. O que você e eu temos que erguer as nossas mãos aqui nessa noite, aprendendo essa carta, e dizer: Senhor, eis-me aqui. Sabe aquela canção que a gente cantou há muitos anos? Senhor, eis-me aqui, vem transformar. Usa-me, Senhor, aqui estão as minhas mãos, Senhor. Se o Senhor quiser, usa essas mãos, elas são para Ti. Usa a minha boca, elas são para Te adorar. Usa os meus pés, eles são para correr e levar o Teu amor. Eis-me aqui. Lembra de Gideão? Por que eu estou pegando referências lá na antiga aliança? Porque são mais fáceis para você entender. Ele estava malhando vinho no lugar, trigo, né? No lugar que era para malhar o quê? Pois é. E aí o que Deus fala para ele assim? Ele diz para Deus: Deus, quem sou eu? Eu sou o menor da casa. E Deus fala o quê? É você mesmo que eu quero. Então que você e eu possamos aprender com Paulo que a nossa força vem do Senhor. A nossa autoridade vem do Senhor. Lembra quando ele falou para os apóstolos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em meu nome você imporá as mãos sobre os enfermos, em meu nome você falará novas línguas, em meu nome, gente, olha, em meu nome. É só isso que você e eu precisamos fazer. É sairmos desse lugar profetizando na nossa casa. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É na nossa empresa. É diante dos conflitos. É diante de todas as situações adversas que você e eu estejamos passando. É só reconhecer que por Ele, para Ele, são todas as coisas. E eu e você só faremos isso porque é Ele em nós. No capítulo 2 é isso que Paulo nos ensina. Seja humilde, reconheça a força que está em você. Não é sua, vem do Espírito Santo. Cristo é o nosso exemplo. Gente, a gente está tendo um mundo tão cheio de técnicas, né, de regras, de modelos, mas eu quero lembrar a igreja: olha, querida, querido, o teu exemplo, o teu modelo é Jesus. É só você olhar para Ele, é só você seguir os passos dEle, é só a gente seguir o padrão, e é Ele. E aí você seguindo o padrão que é Ele vai fluir através de você. Ele vai exercer tudo que Ele sonhou e tem para você. Entenda que a sua vida agora e a minha vida não é mais para reclamar da economia, não é mais para reclamar do que está acontecendo, não. A nossa vida agora é para exaltar e declarar que tudo vem dEle, tudo é para Ele e que Ele é o centro, Ele está no governo, o cetro não saiu da mão dEle, Ele é o Senhor da igreja. E se a gente fizer isso, gente, dinheiro vai aparecer. Na hora certa vai aparecer. Agora, mesmo que não apareça, ele declara: nunca vi um justo mendigar o pão. Salmo 1 é seu, é propriedade sua. Salmo 1 é da igreja. Bem-aventurado é a mulher, é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ela será como varoa plantado junto à rocha. Glória a Deus, é isso aí, é para Ele. Se é para Ele, pode ficar melhor. Glória a Deus. Por isso que a gente está falando de coisas simples,
porque tem tanta coisa nova, tanta tecnologia, tanto misticismo entre nós, e o poder que Ele quer que flua de nós não acontece porque a gente está muito assim, gente. A gente precisa reconhecer o que disse João Batista. Se é para Ele, o foco não é o meu nome, não é a nossa denominação, não é um portfólio com algo que aconteceu através da igreja de Bangu, não. O portfólio é dele. A glória é para Ele. Então o que aconteceu não importa. É Jesus na veia. É Jesus como Senhor. É Ele. A glória é dele. Reclamar e discutir vai enfraquecer. E Paulo está dizendo para a igreja: não tenham essa postura. Fiquem como Jesus. Não reclamou. Diante de tudo, ele dizia: eu sei qual é o meu propósito. Eu sei para o que eu estou aqui nessa terra. 3 anos de ministério para treinar 12, e desses 12, 11, e desses 11 vai haver uma explosão, porque eu vou deixar com ele meu espírito. E para isso eu vim, para morrer. E através da minha morte, através da minha ressurreição, proclamar a toda a humanidade que eles estão livres. Você sabia disso? Toda a humanidade já está livre. Aleluia. Aí talvez você me pergunte: mas por que todo mundo está preso ainda, Marcos? Na mente, no corpo. Está preso porque não recebeu a liberdade. Agora elas precisam, nós precisamos entender que se o Filho já nos libertou e verdadeiramente estamos livres, a gente só precisa receber o sacrifício do Filho. É isso que você precisa viver. Recebendo o sacrifício do Filho, entendendo quem você é agora. Você agora recebeu Jesus, você é filho de Deus. E como filho de Deus, o mesmo poder que estava nele está em você. Marcos não está sobre só os pastores, não? Não, está sobre a igreja. Ele deu esse poder à igreja. A igreja do Senhor Jesus. É você, é você, é você, é você. Então esse poder está em você. Talvez você esteja como Moisés, né? Diante do mar. E aí Deus chega para ele e fala assim: Moisés, por que clamas a mim? Qual foi a resposta de Deus para ele? Diga ao povo que marcha. Então declare comigo: a autoridade e o poder está na minha boca. A minha boca, ela profetizará todos os dias o milagre que eu preciso, em o nome de Jesus. É só isso que você precisa fazer. É só isso que eu preciso fazer. Lembra o que a Ívila falou? Diante lá das situações, a fé que ela se agarrou, ela disse: eu dizia sempre para Jesus. E é isso que você tem que fazer. A alegria verdadeira não depende das circunstâncias, querido. Olha, Paulo estava preso, mas ele era um homem alegre. Tem pessoas hoje que acham que a alegria vem por estar com uma conta cheia de dinheiro. Não vem por estar com uma conta cheia de dinheiro, isso eu posso te afirmar. E Paulo diz isso para a gente. A gente precisa, nesse capítulo 2,
olhar menos para nós e olharmos mais para os outros. A gente precisa olhar para esse capítulo 2 e ver que a nossa posição é servir o reino de Deus. A gente precisa olhar para o capítulo 2 e falar que se Cristo me chama para ser o seu exemplo, eu preciso, como igreja, brilhar. Eu preciso, como igreja, na minha simplicidade, deixar fluir tudo que há em mim, para que tudo que há em mim possa bendizer o nome do Senhor Jesus. O capítulo 2 vai dizer para você que quando você e eu tivermos essa atitude, Cristo vai ser sempre exaltado. E todas as coisas que você colocar a sua mão vai ser abençoado. Lembra aquilo que Moisés profetizou lá na antiga aliança? Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Todas as vezes que você colocar o pé diante da tua planta do teu pé, você profetizar e declarar, a glória de Deus fluirá de você. Concluo essa mensagem lendo para você aquilo que Deus disse para Josué no capítulo 1. Fique de pé. Músicos, por favor. Não deu para a gente concluir. Falta o capítulo 3 e o capítulo 4. Se Deus quiser, depois do Davi, a gente concluirá no próximo dia, nem sei que dia é, lá de setembro. 14, obrigado, Pete. Então, gente, olha, Josué capítulo 1, deixa eu só ver o versículo aqui, para você projetar aí no telão, meus amores. Josué capítulo 1. Obrigado. Versículo do capítulo 1, meninos. A partir do versículo 5, vamos projetando aí. E eu vou dar uma visão panorâmica do que estava acontecendo. Moisés conduziu agora essa nova leva de israelitas até a entrada da terra prometida. Quantos entraram na terra? Daquela leva, 2. Josué e Calebe. E Moisés não entrou. Aí você fala assim, por que não entrou? Trabalho de casa, você vai pesquisar e você vai ver por que ele não entrou. Mas diante de tudo que ele havia realizado, Deus falou para ele, olha, suba o monte, veja, eu vou te dar uma visão panorâmica do futuro e tudo que Israel conquistará, porque esse será o nome dessa nação. Mas olha, ao longo da sua estrada, teve alguém do teu lado. Diga comigo, eu não posso andar sozinho. Deus nos chamou para andarmos sempre ao lado de pessoas. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Aonde Moisés estava, estava Josué. O que Moisés precisava, Josué estava lá. Nas batalhas que Deus deu vitória, Josué estava lá. E agora, a Bíblia diz que Deus sepultou o corpo de Moisés. Ninguém o encontrou. Porque se encontrasse, com certeza, o povo ia olhar mais para Moisés do que para Cristo. E aí Deus o escondeu. E aí chama Josué. E agora, Deus diz assim para ele, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês.
Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar grande no oeste. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então somente seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Não deixe de falar as palavras dessa palavra. Medite nela dia e noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo para cumprir tudo aquilo que Deus havia ensinado. Eu quero orar com você uma oração. Coloque a mão no seu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, a tua lei é a tua palavra. Hoje eu sei disso. E eu quero seguir os meus passos, sendo guiado pela tua palavra. Ela é a tua boca falando comigo. Ela me dirige em tudo. Que nessa noite tu possa colocar um amor tremendo no meu coração, com fome da tua palavra, porque ela é a verdade. Ela vai me ajudar a chegar mais rápido, com mais autoridade. Eu não quero ficar dando volta no deserto, como foi o povo de Israel. Eu quero acelerar o processo. E eu me rendo a ti. Eu me rendo à tua palavra. Eu reconheço que Jesus é o centro da minha vida. Eu reconheço, não darei mais nenhum passo, nada farei, se a nuvem e se a coluna de fogo, que são hoje o teu Espírito que habita em mim, não me guiar, não me orientar. Usa-me, Jesus. Eu recebi de ti nessa noite. Eu quero ser um rio. Eu quero que através das minhas mãos, através da minha boca, através da minha vida, todos que estarão conectados comigo nessa semana possam ver em mim Cristo, a esperança para tudo que eles precisam. Usa-me em o nome de Jesus. E eu quero te dizer que através da sua oração, o Espírito Santo há de usar a sua boca, o Espírito Santo há de usar as suas mãos, o Espírito de Cristo há de, em tudo que você for fazer, você vai ver o poder de Deus fluindo através da tua vida, porque não é através dos meus méritos nem dos seus méritos,
é através da nossa dependência e reconhecimento de que o poder dele se manifesta através de nós, falhos, simples, meros mortais, que ele escolheu. Diga, ele me escolheu. Oh, ele te escolheu, para que através de você, você possa exaltar, glorificar o nome de Jesus. Você pode dar a ele um lindo aplauso.